Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia a todos, uma excelente sexta-feira com Jesus para todos nós. Que hoje os espíritos amigos, os espíritos que zelam por nós, que Jesus possam estar presente, inspirando o nosso coração para o caminho do bem e que o nosso coração esteja aberto a eles para recebermos essas mensagens de paz, essa inspiração do caminho do bem que eles tanto desejam para nós. Então, que hoje o nosso dia, a nossa família, o nosso lar seja abençoado com a paz de Deus, nosso Pai. E hoje, meus irmãos, nós vamos convidar a todos para a gente fazer uma reflexão especial. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho no lar. E a passagem que vai inspirar essa nossa reflexão é uma passagem que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Roteiro para o Evangelho no Lar. Irmãos, existem diversas versões de editoras diferentes, versões de obras de editoras, do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada editora, às vezes, vai colocar esse roteiro do Evangelho no lar, às vezes vai colocar ele no início do Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes vai colocar lá no final, depois de todas as passagens. Então, a gente encontra essa passagem de hoje, roteiro para o Evangelho no lar, na nossa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, seja no início dela, antes de começar as passagens, ou seja lá no final, quando termina o último capítulo, tudo bem? Então, às vezes, cada um de nós vai ter um Evangelho segundo o Espiritismo de uma editora diferente. Então, é só a gente buscar no início ou no final, esse roteiro para o Evangelho no lar, a gente encontra ali. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês, aqui eu tenho uma versão do Evangelho segundo o Espiritismo, e olha só como que é nessa minha versão, é no final, tá vendo? Ó, quando termina os capítulos, no final a gente encontra lá o roteiro para o Evangelho no lar. Então a gente vai ter aqui essa passagem que a gente vai refletir hoje. A gente até convidar todos a leitura completa dela, mas a gente vai passar por cada item dessa passagem aqui também. Então, meus irmãos, para a gente falar de Evangelho no lar, desse momento, e até mesmo desse roteiro que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para todos nós, vale nós rememorarmos que Jesus, quando ele esteve aqui presente conosco, caminhando pelas estradas da Palestina, o Cristo, antes dele realizar curas físicas, ele fazia a cura da alma. Então Jesus, ele sempre pregava. Ele falava de amor, ele falava sobre o caminho do bem. Jesus falava sobre perdão. Jesus, ele pregava sobre os caminhos que poderiam nos conduzir para mais próximo de Deus, nosso Pai. Então, antes de todos os momentos de cura, das reuniões que Jesus fazia, quando ele ia ali pregar na beira do mar, ele sempre falava, tirava alguns minutos para falar dos divinos ensinamentos. Então, meus irmãos, vai nos contar o espírito Nélio Lúcio, aliás, este espírito, meus irmãos, ele vai trazer uma obra, que é a obra que a gente vai citar aqui hoje, é uma obra que se chama Jesus no Lar, psicografada pelo nosso querido e amado Chico Xavier. Então, Nélio Lúcio, ele vai trazer para nós nesta obra um esclarecimento muito profundo, dizendo para nós que vai ser lá na casa do apóstolo Pedro que Jesus vai realizar o primeiro culto cristão no lar. Então, o primeiro evangelho no lar, ele é realizado por Jesus na casa de Simão Pedro. E quem nos conta isso é, como eu disse, o espírito Nélio Lúcio, e ele vai narrar para a gente que Jesus,
ele vai visitar a casa de Pedro. Pedro estava sempre com Cristo para todos os lados. Então, um dia Jesus vai adentrar na casa de Pedro e vai ali conversar com o apóstolo sobre a importância de acender a luz de assistência fraterna dentro de cada lar. A importância de cada um de nós acender a luz dos ensinamentos, do esclarecimento divino dentro do nosso lar. Inclusive, Jesus vai dizer a Pedro o seguinte: Pedro, a mesa de tua casa é o lar do seu pão. Nela, recebe do Senhor o alimento para cada dia. Então, por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? Jesus faz um convite para Pedro, diz: Pedro, a mesa, ela tem um significado importante, porque é nela que você reparte o pão, o alimento necessário para o corpo junto com a sua família. Então, por que não fazer dela não só um lugar onde se reparte o pão para o alimento físico, mas onde também se reparte o pão, o alimento da alma, aquele alimento que nutre o espírito. Esse é o convite de Jesus para Pedro. E depois dessa conversa, Jesus vai convidar a Pedro e todos os familiares do apóstolo que ali estão para o primeiro culto cristão no lar. Então, o primeiro evangelho no lar foi realizado por Jesus, meus irmãos, na casa de Pedro. Olha só como que essa história ela é esclarecedora para todos nós. Desde o princípio, Jesus já nos convidava a reunir a nossa família e a falar de assuntos que nos envolvam mais nos ensinamentos divinos, assuntos proveitosos que nos conduzem ao bem, ao progresso e ao amor. Com isso, meus irmãos, o Evangelho no Lar, para nos esclarecer, ele vai nascer da necessidade de nós abrirmos este momento para pensarmos no bem, para nos aproximarmos de Deus através do conhecimento e da elevação do pensamento. Momento que foi sugerido pelo próprio Jesus. Foi Jesus que sugeriu que a gente seguisse esse exemplo de fazer um culto cristão no lar, ou seja, o evangelho no lar. Foi Jesus que nos convidou. Então, meus irmãos, além disso, estamos aqui esclarecendo um pouquinho sobre o evangelho no lar. Antes da gente ver qual que é o roteiro desse evangelho, antes disso, também gostaria de ressaltar algo muito importante para nós. Quando a gente se reúne e faz o Evangelho no lar, e logo mais a gente vai explicar aqui o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a realizar nesse momento, mas quando a gente se reúne com a nossa família ou com aqueles que dividem um lar conosco e aceitam participar do Evangelho no lar, nós não estamos apenas beneficiando a nós com instruções de Jesus, com instruções no caminho do bem, mas estamos também tocando corações de irmãos espirituais que estão ali presentes também. Quem vai nos esclarecer isso, meus irmãos, é o querido espírito André Luiz. Vejamos que André Luiz, vou mostrar aqui duas obras dele. Esta obra aqui, primeiro, Entre a Terra e o Céu, obra ditada pelo espírito de André Luiz, novamente psicografada pelo nosso amado Chico Xavier. Irmãos, eu amo essa obra porque ela tem muito esclarecimento para a nossa vida. Então, nesta obra Entre a Terra e o Céu, e também nesta obra de André Luiz, que é da mesma coleção, Os Mensageiros, que também é uma obra psicografada pelo Chico Xavier, André Luiz vai trazer nessas duas obras explicação sobre o que pode acontecer no momento evangelho no lar, sobre o que acontece, sobre o que acontece numa ótica que não é material. Porque quando nós estamos encarnados realizando o evangelho no lar, o que a gente enxerga sobre a nossa ótica material é
nós com os nossos familiares, sentados à mesa, fazendo a leitura do Evangelho, uma breve explicação. É isso que nós enxergamos. Mas o Espírito André Luiz vai trazer para nós que acontece muito além disso. Muito além. Que ali, quando a gente senta para fazer o Evangelho no lar, esse momento em família, descem, chegam espíritos que zelam por nós, nossos protetores, aqueles espíritos familiares que já estão mais evoluídos, eles vêm naquele horário do Evangelho no lar para lhe conceder a nós uma bênção, fluidificar a água que a gente coloca ali naquele momento, conceder um passe em nós. E muitos deles, André Luiz que narra isso, toca a fronte dos irmãos que estão sentados à mesa para que eles consigam, às vezes, explanar uma explicação, uma reflexão, inspirar eles a abrir uma passagem também. Então, vejamos que nós, encarnados, muitas vezes não enxergamos tudo isso que acontece no momento do Evangelho no lar. Mas André Luiz é muito esclarecedor em nos dizer que ali ao nosso lado, naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, sempre estão os espíritos bons que zelam pela nossa família e vêm ao nosso encontro nesse momento do Evangelho para fluidificar a água e nos abençoar ali, trazer mais paz para o nosso lar e para o nosso coração. Mas, André Luiz, nessas obras, agora esse é Entre a Terra e o Céu, nesta obra, vai nos esclarecer também que nesses momentos de Evangelho no lar podem estar presentes muitos irmãos espirituais que muitas vezes estão ali no nosso lar. Pode ser um espírito familiar que ainda não conseguiu se desprender da matéria e dar continuidade na pátria espiritual e ainda está muito apegada às coisas da matéria, à família, então fica ali em volta. Pode ter um irmãozinho espiritual perdido, outro que às vezes está ali buscando vingança, que está tentando nos observar, são muitas variáveis. Mas André Luiz vai narrar que, na maioria das vezes, vão ter irmãos espirituais que por ali estão. Nós, encarnados, não temos, às vezes, ciência que eles estão ali. Mas eles estão. E eles ouvem o Evangelho no lar. Eles ouvem. Ouvem a leitura, ouvem a prece, ouvem a explicação. E André Luiz vai até trazer um caso de uma família que senta-se ali para fazer o Evangelho de Jesus semanalmente, e ali tem o espírito do avô, que já partiu para a pátria espiritual já tem muito tempo, mas que não consegue se desprender da neta e da família, então ele fica por ali. Então ele vai ouvindo esses evangelhos que a família vai fazendo, e ele começa a ser tocado no coração dele, a ter mais abertura para entender que ele precisa seguir o caminho dele lá na vida espiritual, que não adianta ele ficar aqui agarrado na matéria. Então, através do Evangelho no lar, olha só, ele começa a ser tocado no coração dele. E assim é conosco. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente também, com as palavras que a gente disserta naquele momento, toca os corações de muitos irmãos espirituais que estão ali também ouvindo. Muitas vezes vem para poder ouvir. Às vezes um irmão espiritual que às vezes quer vingança começa a ouvir ali e mudar o pensamento dele. É uma forma da gente também tocar outros corações. Então, meus irmãos, olha como que é sublime, importante esse momento do Evangelho dentro do nosso lar. Com isso, meus irmãos, vale a gente ressaltar também que o Evangelho no lar, ele é um momento que vai nos conduzir serenidade e muita paz. É um momento que a gente vai conseguir se reunir com a nossa família para juntos elevarmos o nosso pensamento até a Deus, nosso Pai. Só que a gente precisa ficar bem atento que esse momento de Evangelho no lar não é um momento que se trata de um ritual ou de um culto religioso. Não é, o Evangelho no lar não é um culto religioso, não tem nada de ritual nele. Vejamos que esse momento
É uma vivência que nós temos de muita paz, de alegria, de aprendizado com a nossa família e que todos podem participar sem nenhuma formalização, somente se esforçando para estar ali, mantendo o pensamento elevado e o coração confiante naquele momento. Vejamos bem, isso é importante a gente esclarecer. Agora, meus irmãos, gostaria de convidar a todos, agora que a gente já entendeu um pouquinho da importância do Evangelho no lar, da gente compreender que é um convite que Jesus fez para todos nós e que o primeiro culto no lar feito foi por Jesus lá na casa de Pedro. Então, se a gente segue os passos do Cristo, que a gente também possa realizar o Evangelho também no nosso lar. Então, agora eu queria convidar a todos para nós passarmos justamente pelo roteiro do Evangelho no Lar, como eu mostrei aqui no início, que a gente encontra no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nos colocado assim. Primeiro, escolha um dia e um horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. Então, cada um de nós, dentro do nosso lar, vamos ali entrar em acordo com todos que se fazem presente e que aceitaram, a gente faz o convite. Haverá irmãos que compartilham lá conosco, que vão participar, outros que não vão se sentir confortáveis em participar. Então, que a gente respeite a decisão de cada um. Então, que a gente combine entre os que aceitam realizar o Evangelho no lar, um dia fixo na semana e um horário para que a gente possa cumprir esse Evangelho. Pode ser o dia e o horário que for melhor para cada família. Desde que seja um dia que a gente esteja mais tranquilo, um horário que a gente esteja mais tranquilo e que todos possam ali estar presentes. O segundo ponto desse roteiro. Coloque uma jarra com água para ser fluidificada e bebida no final do Evangelho no lar. Então, a gente vai colocar uma jarra de água ali no início do Evangelho no lar, pedindo para os bons espíritos que eles possam frutificar aquela água, como André Luiz, querido espírito, nos explica em suas obras. Tem bons espíritos, familiares, amigos que vêm ao nosso encontro nesse momento para fluidificar a nossa água que ali é colocada. E essa água a gente bebe ela no final do Evangelho. O terceiro ponto aqui. Iniciar o Evangelho no lar com uma prece simples, uma prece espontânea, rogando a presença ali dos benfeitores espirituais, rogando a presença de Jesus. A gente inicia o Evangelho no lar com uma prece simples, uma prece espontânea do coração, uma prece convidando a todos aqueles irmãos espirituais que zelam pela nossa família e por nós, que eles se possam fazer presentes. O quarto ponto. Após fazer essa prece, que a gente faça a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui nos dá duas opções, cada um acata aquela que se sentir mais confortável. Pode-se abrir o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e a passagem que sair realizar a leitura dela, ou podemos fazer a ordem sequencial do Evangelho segundo o Espiritismo, começá-la desde a primeira passagem e a cada semana ir passando por um item daquele capítulo até encerrarmos. Então, a cada família que possa escolher o que se sentir mais confortável. Abrir ao acaso o Evangelho e ler a passagem ou seguir na ordem própria sequencial da obra. Mais um ponto aqui para nós. Depois de fazer a prece, depois de fazer a leitura, é colocado que a gente faça um comentário breve com os demais participantes sobre o assunto que foi lido. Até é colocado aqui que a gente não demore muito. A gente fica ali em torno, aqui é sugerido 15 minutos. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca aproximadamente 15 minutos. Por que ele coloca? Mostrando para nós que é um momento breve. Não é para virar um culto no lar, um culto religioso. É um momento de Evangelho no lar. Não é um culto religioso. Então, faz a prece,
faz a leitura da passagem e brevemente cada participante ali que se sentir confortável comenta um ensinamento moral daquela passagem que foi lida, uma história, um exemplo, algo que agregue moralmente para o nosso coração. O penúltimo item aqui. Então, depois de fazer isso, a gente vai encerrar rogando a Deus, rogando a Jesus, aos bons espíritos, que eles possam ali harmonizar o nosso lar, harmonizar a nossa família, encarnados e desencarnados, e que a gente tenha paz na nossa humanidade. Fazer uma prece de encerramento, agradecendo ao amparo dos bons espíritos. Este é o roteiro, meus irmãos, do Evangelho no Lar, que todos podemos realizar com a nossa família ou com aqueles que dividem o lar conosco e que aceitarem realizar. É uma forma da gente pacificar o nosso lar e abrindo corações para a palavra de Jesus, seja de irmãos encarnados ou desencarnados que estão ali presentes, uma forma da gente harmonizar as nossas relações familiares, da gente começar o Evangelho dentro do lar. Então, meus irmãos, que todos nós, espíritas, cristãos, possamos fazer o Evangelho no lar, para a gente trazer mais serenidade, para a gente trazer mais paz, para a gente também trazer mais esclarecimento. É um momento breve, meus irmãos, que a gente compartilha, que cada um ali comenta um ensinamento moral, comenta algo proveitoso para todos nós. Bom, meus irmãos, o Evangelho no Lar é muito importante, Jesus já nos convidava. Se a gente está com um lar muito conflituoso, um lar passando às vezes por dificuldade, façamos o Evangelho no Lar sempre. E não só o lar com dificuldade, todos nós, o lar está sereno, que a gente siga, porque quanto mais esclarecimento, mais luz, mais a gente irradia isso para muitos corações. Bom, meus irmãos, vou convidar a todos para a gente encerrar o nosso Evangelho de hoje. Esse Evangelho que a gente buscou esclarecer a importância do Evangelho no lar, da gente realizar. Que a gente fique em paz, encerre a nossa semana com Jesus, que a gente possa ter o coração tranquilo e após terminar esse Evangelho, que a gente, se a gente ainda não faz, que a gente escolha um dia fixo, tem que ser fixo esse dia para os bons espíritos virem, saberem o dia que a gente se encontra. Um dia fixo, um horário fixo, para a gente se reunir ali com aqueles que se fazem presente na nossa família, no nosso lar e realizar o Evangelho. Bom, meus irmãos, nós vamos encerrar com Jesus hoje, mas lembrando que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.